paz, povo de Deus, aqui quem vos fala é Larissa Oliver, estamos aqui em uma edição exclusiva do podcast de Outro Mundo, o podcast Zion, hoje com meu amigo pastor Sandro. Dê um alô pra galera de casa, pastor. Ei, minha amiga, muito bom estar aqui com você nessa noite. Galera de casa aí, tenha uma boa noite, que o Senhor abençoe, que espero que contribua bastante esse podcast para sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, mandar um alô pra galera do Nova Vida, senão vamos Isso aí, puxar sua galera orelha da lá, Nova Vida lá, do Joca de Vila Velha, Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Pastor, uma satisfação te receber aqui hoje, né? Recentemente o senhor foi ordenado, né? A pastor, já te chamava de pastor antes disso, né? Isso. Você estava já recebendo, né? Estava recebendo. Profetizando aí sem saber que a ordenação seria tão rápida, Isso né? aí. E como é que foi essa experiência? Ordenação pastoral, essa responsa agora. É uma responsabilidade. Eu olho para minha agenda agora, eu fico preocupado. Mas assim, foi muito satisfatório para mim, para minha família, minhas filhas. Então, assim, a gente sabe o desafio, né? Mas eu tenho certeza que Deus está no controle de todas as coisas e vai nos auxiliar nisso aí. Eu creio. Esse chamado. Quanto tempo de caminhada cristã já? Olha, Larissa, eu nasci no Evangelho. Fui apresentado quando criança na igreja. Então, eu tenho 44 anos hoje. Eu tive assim, um desprazer de estar afastado durante 8 anos, mas o período meu é só essa diferença. Então, dá 30 e poucos anos de Evangelho. Amém, glória a Deus. Como é que foi esse retorno? Como é que foi essa saída, esse retorno? Então, você sabe aquele jovem, quando chega naquela idade, quer descobrir as coisas, e a gente acha que no período da juventude vale muito a pena, e quando a gente passa esse tempo, a gente vê assim, poxa, o que eu estou fazendo aqui? Então, foi um período assim de novas experiências, mas não tão boas assim. Eu consigo perceber que o tempo que eu fiquei afastado foi um tempo que eu prefiro assim não contar, sabe? Sim. É um tempo que eu prefiro dizer que foi um tempo de aprendizado, sim, mas é um tempo que eu não voltaria nesse tempo a mais, porque foi realmente uma perda de tempo ter saído 8 anos. Mas, graças a Deus, eu tive a oportunidade de voltar e hoje eu não largo Jesus por nada. Glória a Deus. Como que foi esse retorno? Deu saudade? Como é que foi? Sempre dá saudade. Não tem jeito. Quem já teve contato, acesso às coisas do Senhor, às coisas de Deus, sempre lembra. Por mais que fique afastado, aquela história, né? Aquela história do filho pródigo, não tem jeito, sempre sente vontade da casa do pai, saudade da casa do pai. Sim. Então, eu sentia muita saudade. Quando eu volto, para mim, assim, foi uma satisfação muito grande e saber que o pai estava lá me esperando, de braços abertos. Glória a Deus. Como é que foi esse trilhar até você conseguir aí, Deus ir apresentando o destino profético dele para sua vida? Hoje, apresentando você, hoje com uma nova patente, como um pastor. Como é que foi a preparação até chegar nessa trilha aí? Então, você conhece o meu pastor, né? O pastor Álvaro, e quando ele me chamou, me fez o convite, já estava essa coisa de ser pastor já estava muito forte. Deus já veio preparando muito né, esse caminho. Então, as pessoas já me chamavam. Já sentia isso queimando? Sentia, já queimava. Mas nem sempre foi assim. Eu, há uns anos atrás, vou colocar 10 anos atrás, eu nunca me imaginei ser pastor. Não passava pela minha cabeça, mas só que Deus ele foi direcionando todas as coisas, né, foi me conduzindo, né, para essa direção, e eu fui entendendo dia após dia aquilo que Deus queria fazer na minha vida. Até que eu tive a convicção, e quando eu recebi o convite, eu falei, então é agora. Aí foi aí que aconteceu, chegou a hora. Foi assim que aconteceu. E como que está sendo hoje essa experiência nova? Você ser visto pela sua família, assim, ou já era visto? Então, a minha família já me enxerga, já via, né, algo diferente, né? Mas quando aconteceu mesmo, até a minha mãe hoje fala, olha, agora eu tenho um filho pastor, então até as minhas atitudes eu tenho que mudar um pouco. Mas, assim, brincadeira à parte, graças a Deus a minha família consegue enxergar. Você conhece a minha filha, Ana Luísa? Ela brinca comigo. Ô, pastor, fala bem assim comigo. Ela é uma gracinha. Então, ela brinca. Então, isso a minha família entendeu isso, né? Minhas filhas, a minha esposa entendeu que esse chamado
não está só comigo, mas esse chamado acompanha a todos nós. E isso faz parte da família, porque não tem jeito, a gente não é pastor sozinho, eu preciso da minha base, eu preciso da minha esposa, eu preciso das minhas filhas, para que esse chamado ele seja evidenciado cada dia mais, Sim. né? Não, eu acho engraçado que algumas pessoas elas não chegaram ainda a essa patente, né, esse reconhecimento de patente pelos homens, Uhum, né? Quando eu digo pelos homens, pela solenidade, né, de derramar um óleo e falar, ó, sim, agora oficialmente você é um pastor, uma pastora, missionária, seja o que for. Mas a sociedade, as pessoas à volta já acabam reconhecendo e já chama. isso. Eu participei de um podcast de um amigo, há um tempo atrás, e ele falou: Olha, eu não sei, mas eu, assim, o meu telefone já. Não é Sandro, o meu telefone já está escrito na minha agenda, O meu Pastor também já Sandro. era. Então você é a segunda pessoa. Mas, assim, é muito legal a gente ver esse reconhecimassim, né? Eu costumo dizer lá na igreja: não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a gente. Tem a ver com quem, o nome que a gente carrega. Né, testemunho, você sabe ser envolvido na obra de Deus, você sabe ser firme, constante na obra de Deus. Então isso faz com que aconteça esse reconhecimento por parte das pessoas. E eu acho que é muito disso, né? Eu acho que também é algo que, às vezes, para acontecer na Terra demanda um tempo, mas no céu já foi liberado. Sim, eu E isso é creio. tão evidente que as pessoas acabam vendo isso transcendendo em você. Isso. Um cara que eu vejo que não vai demorar muito, né, para que essa solenidade na Terra aconteça é o Lucão. Porque Lucão, aonde ele vai, né, as pessoas sempre estão ali, né, ô pastorzão, pastorzão, pastorzão. Inclusive no dia do pastor, ele estava, acho que acompanhando o pastor dele lá na igreja, no dia do pastor, uma solenidade que teve e tal. Ele ganhou um negocinho, né, de honra ao mérito ao pastor eu Lucão vi. Mendanha. Eu falei, ó, os caras já estão Isso aí, o já estão pessoal cantando a já fita estão já do ligados. negócio. Já. O que que acontece? Eu já sabia que ia acontecer, uma experiência com o Lucão que eu tive. Eu sabia, eu e a minha família já sabíamos que ia acontecer, já tinha uma data marcada para acontecer a ordenação. E nós tivemos aquele evento lá de 24 horas de adoração na nossa igreja, que você participou Sim, também. Deus usou o Lucão para falar a respeito do que ia acontecer e ele não sabia, eu sabia. Aí, quando aconteceu, aí eu conversei com ele. Você lembra do que você falou? Eu já sabia. Mas só para testar a sua fé, e, assim, foi muito edificante. Ele não sabia de nada, mas Deus já tinha falado ao Lucão do que ia acontecer. amém, cara, glória a Deus. E aproveitando a série, a gente está fazendo uma série aqui intitulada Sendo Cristocêntrico. Semana passada veio seu amigo aqui, o Daniel Tosta. Daniel. A gente bateu um papo aqui bacana sobre música, sobre ser cristocêntrico. Uhum. Ele com a banda de metal, um negócio Sim, diferentão, né? diferente. Excelente guitarrista, Daniel. Sim. Não, e um método evangelístico maravilhoso. Sim, Eu tenho certeza que ele alcança esferas que muitas pessoas não conseguem sim, pisar. Assim como o MC Anderson também, né? sim. Vai em esferas que, de repente, a gente aí não É, vai conseguir é chegar, mas ele verdade. chega lá. Chega, ele chega. E aí, a gente estava conversando sobre ser cristocêntrico. Hoje em dia, nós temos visto algumas coisas diferentes. Parece que está tendo, assim, um desvio de rota por parte da igreja, por parte da igreja não, vou nem usar esse título, vou usar pelo sistema, porque a igreja de Cristo ela nunca vai desviar da rota, mas o sistema dos homens, né, acaba implantando algumas coisas dessa terra. E a gente vê isso até mesmo transcendendo nas letras de música, né, nas pregações e tal. Eu sou de uma época que, sinceramente, eu fiquei bem criteriosa, né? Falando assim, parece que eu tenho, né, uns 60 anos de evangelho, mas é porque eu vim, né, tendo experiência com Jesus, consolidando na fé, numa época que as letras falavam muito do relacionamento com Deus e a palavra também. Pouco se falava. Tinha a teologia da prosperidade que era muito em alta na época, mas tinha uma contracultura dentro da própria igreja resgatando o relacionamento. E hoje a gente vê muito pregando sobre essa terra, sobre conquistar, que é importante, né? É importante, a igreja tem um papel também de direcionar as pessoas, né? Sim, Espiritualmente, socialmente, sim. em várias esferas. Mas eu vejo que o cerne parou de ser esse direcionamento para o alto e está muito para baixo. E aí eu vejo que Cristo, né, vai saindo do cerne e o homem vai entrando. O que você acha hoje que é necessário fazer para ter esse resgate e para ter esse recalcular de rota da igreja? Ô, Larissa, pode parecer muito simples o que eu vou te falar. E eu vou te responder essa pergunta de uma maneira assim muito simples e muito didática. É nós não esquecermos quem é o centro da mensagem.
o centro da mensagem do Evangelho sempre foi, sempre será e sempre continuará sendo até a volta dele, que é Jesus. Então, quando nós olhamos para o texto bíblico, olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que ser cristocêntrico é você entender a revelação da palavra de Deus. A revelação da palavra de Deus é Jesus. Como eu disse, o Evangelho não tem nada a ver com o Sandro, não tem nada a ver com a Larissa. O Evangelho tem a ver com aquele que veio causar uma transformação na vida do homem, Jesus. Certa feita, Jesus, ele conversando com Filipe, ele apresenta a Filipe, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E Filipe vira para ele e fala assim, poxa, mas eu queria, me apresente o Pai, eu quero saber quem é o Pai. E Jesus vira para ele, mas eu estou com você o tempo todo. Sabe, Filipe, ele demonstra o lado humano dele. Filipe, ele não conseguiu alcançar aquilo que Jesus estava dizendo. E Jesus fala assim, olha, eu estou com você, eu e o Pai somos um, João 10. Então, quando nós entendemos quem é Jesus, e nesse tempo eu tive a oportunidade agora de encerrar ontem na igreja uma série de mensagens que eu falei sobre identidade. Primeiro, identidade falando do Evangelho, que causa transformação na vida da pessoa. A segunda série falando sobre uma identidade quando nós entendemos que Deus ele quer nos levar numa nova dimensão, num novo nível de relacionamento com Ele. E ontem, identidade, mostrando a identidade da igreja. Então, quando a gente entende, a gente sabe a identidade de Cristo, a gente conhece a identidade de Cristo, nós sabemos quem Ele é em nós, sabemos o caráter dEle. Então, isso é ser cristocêntrico. Amém. E hoje, assim, na sua concepção, você entende que esse caminho de rota, ele foi tomando atalhos a partir de quando? Qual foi o erro que você acha, né, que você consegue ser cirúrgico? Ó, isso aqui não poderia ter acontecido, né, para que a igreja não tomasse esse rumo, né? Então, quando o homem ele quer se colocar na posição de Deus, ele começa a tomar as suas ações baseado nas suas próprias vontades. Então, quando eu quero fazer o Evangelho e pegar textos isolados da Bíblia ao meu prazer, Isso é complicado. eu consigo fazer isso. Sim. Eu consigo, infelizmente, eu consigo fazer isso. A palavra de Deus ela é uma arma poderosa, né? Nas mãos erradas, às vezes. Justamente. Então, eu acho que o grande cerne dessa questão é eu fazer do Evangelho algo pessoal que vai satisfazer a minha vontade. E eu deixo de me preocupar com a dor do outro, com o que o outro tem a receber. Quando eu deixo de transbordar e eu pego Deus, coloco ele numa caixinha e limito a ação de Deus. Aí eu consigo dizer e passar uma mensagem que é muito melhor eu ter do que eu ser. Então, aí está a grande questão. Outra coisa que eu vi que foi muito cirúrgico, que para mim é uma coisa que acabou sendo assim muito pontual nessa questão, de uns tempos para cá a gente tem visto muito palavras voltadas para o princípio de honra, que eu acredito, princípio de honra do céu, do reino, não na visão do sistema humano. É como se eles pegassem, o princípio de Deus, né? Ele que criou isso aqui, a gente vai colocar a nossa mentalidade, o jeito que a gente acredita e a gente vai passar isso aqui adiante. Porque, igual eu vi diversas vezes, né? Eles fazem tipo um ato lá, né? Uma solenidade do lava-pés, né? Cara, o lava-pés foi Jesus sendo maior, indo até os pequenos lá e lavando os pés. E o lava-pés que a gente vê hoje dentro do sistema é justamente o contrário. São as pessoas que estão ali se doando o tempo todo, indo até os maiores e honrando, né? E a gente vê, eu não sou uma pessoa crítica, mas assim, eu parto muito do princípio da igreja de Atos, da igreja primitiva, que fala que todos tinham tudo em comum. E a gente vê essa disparidade, assim, dentro do sistema, né? Como se uns fossem mais, outros fossem menos, porque de repente tem título, porque tem cargo e por aí vai. E isso não consegue, para mim não encaixa. Não encaixa, repele. Sim. Quando você fala do princípio de honra, e se eu for entrar no que você disse, eu estou honrando a quem? A quem eu estou honrando? Quem merece, né, toda a honra, toda a glória, todo o louvor?
Romanos 11 vai dizer que por Ele, por intermédio dEle, para Ele são todas as coisas. Então, todas as coisas, né, giram em torno dEle. E o que acontece hoje é justamente o que você disse. Você vai alcançar algo porque você, sabe, é bem-sucedido numa área, ou você vai um pouco mais profundo aqui dentro desse sistema porque você é bem-sucedido aqui, ou vai acontecer um favorecimento aqui. E o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Reino de Deus é você se doar. Reino de Deus é amor. Por isso que Jesus ele fala, olha, vocês vão ser conhecidos como meus discípulos, sabe quando? Quando vocês amarem a Deus sobre todas as coisas e amarem ao próximo como a ti mesmo. Então, o reino de Deus é amor, é graça. Sabe, um dia eu estava conversando com o pastor Álvaro lá na igreja, e ele falou uma coisa que me impactou de uma forma assim, me deu um start, que ele falou assim, Sandro, às vezes nós pegamos situações que a única coisa que a gente pode fazer é ter graça. É graça. E, às vezes, você pega uma ovelha que está com um problema, que você sabe que ela é o problema, mas, mesmo assim, você precisa de levar uma palavra de graça. De graça. Então, o reino de Deus é graça. Graça. Amém, cara. Eu vejo, você tocou num ponto muito importante, sobre questão, às vezes, das pessoas trabalhando aqui, pensando no favorecimento ali, e eu vejo que as pessoas elas têm procurado crescer de maneira horizontal, somente, e esquecendo, né, do ordenamento aí vertical, né? Porque eu penso, cara, que às vezes as pessoas estão correndo desenfreadamente dentro de atividades em prol de algo que vá as beneficiar de alguma forma, achando que isso é crescimento ministerial. Isso é crescimento de atividade, isso é crescimento de departamento, isso é crescimento de qualquer coisa que tenha algum subtítulo aí administrativo. Mas não tem nada a ver com você fluir do seu ministério. Não. Ministério é outra coisa, cara. Ministério é uma coisa muito abrangente. Ministério tem a ver com vidas. Ministério tem a ver em você se doar em favor de pessoas, né? E, às vezes, hoje, o que tem acontecido? Nós estamos nos importando muito com as coisas. E estamos deixando de nos importar mais com as pessoas. E esse ativismo, ele não é salutar. Você faz. Nós precisamos de encontrar um equilíbrio entre Maria e Marta. Muito bom. Equilíbrio, né? Uma sempre aos pés e outra fazendo demais. Nós precisamos de ir aos pés e precisamos de fazer, encontrando esse equilíbrio. Aí sim, aí nós conseguimos fluir. Porque, às vezes, Larissa, quando nós fazemos, nós não fluímos. Ficamos travados no fazer, sabe? Não cultuo, vou para a igreja para fazer, entro num ativismo terrível, tem trazido grandes problemas para as pessoas. Né? Eu quero fazer, eu vou fazer, eu não cultuo, aí eu deixo de me alimentar, já não presto mais culto. Então, não é salutar. Esses dias trouxe uma palavra para a igreja, eu disse assim, olha, o dia, e eu quero que quem está nos ouvindo agora não entenda que eu não quero que você vá para a igreja, não é isso. Nós precisamos cultuar, nós precisamos de congregar. A Bíblia manda congregarmos. Sim. Mas o dia que você tiver a oportunidade de estar com o seu filho, de você estar com o seu pai no dia dos pais, você, sabe, estar com alguém próximo de você, é um culto que você está prestando. Deus se agrada. Então, às vezes nós fazemos e deixamos aquela pessoa que é da nossa família, que muitas vezes não se converte, porque às vezes olha para a gente e fala, poxa, ele está fazendo demais, está se acabando lá na igreja lá, e qual o sentido? Não entende. É uma bênção, mas é só na igreja, dentro de casa não. Isso aí, isso aí. Não é verdade? É verdade. Entende? Então a gente precisa de encontrar esse equilíbrio. Marta e Maria, precisamos de encontrar esse equilíbrio. Ir aos pés e fazer. E sabe o que eu vejo, cara? Que isso aí foi algo que nos ensinaram, de que o fazer demais é uma forma de agradar e manter relacionamento com Deus. Quando, na verdade, é o nosso próprio coração, o nosso próprio ego nos enganando, porque a verdadeira motivação dentro da gente, mascarada, é receber alguma coisa.
Isso. Nos ensinaram dessa forma. Uhum. E isso me lembra muito o comportamento do irmão do filho pródigo. Eu vejo muita gente, assim, descendo a ripa no filho pródigo, né? Ah, que ele Sim. saiu, que ele não sei o que. Cara, ele saiu, mas ele sabia que ele era filho. Ele sabia que ele tinha acesso à herança, ele sabia que ele tinha um pai. Quando ele viu que não dava pra ele já sabia o caminho de casa. Sim. E ele sabia dessas 3 coisas importantes que o cara que estava dentro de casa o tempo todo, que era irmão dele, não sabia. Uhum. Tanto que quando ele voltou, recebeu tudo de volta, foi restituído, aquela coisa toda. O cara falou: "Ah, como assim? O cara sai, né? Zoa o plantão, volta, vocês recebem ele da mesma forma?" E o pai fala: "Cara, o que eu tenho é seu também. É seu, Você é não seu. pegou porque você não quis, né? Trocando por miúdos." Justamente, é. E eu vejo que muitas pessoas estão dentro da igreja, de repente, nessa questão de atividades desenfreadas, elas estão achando que estão obedecendo ou que estão agradecendo a Deus de uma forma, fazendo uma benevolência a Deus, como se elas fossem ser mais amadas ou receber mais de Deus, né, nesse fazer desenfreado, quando nada disso, Deus não está à venda, né? O amor dele não está à venda. Não existe nada que nós possamos fazer mais ou menos que Deus possa mudar o amor dele por nós. Não existe. Ele nos ama. Independente das nossas ações. É claro que Deus ele trata as nossas ações pecaminosas, Sim. né? Mas nós não temos assim condições de fazer nada a mais que a gente possa mudar aquilo que ele sente por nós, o que ele, entendeu? Então, isso é um erro. Isso não quer dizer que eu sou cristocêntrico. Eu estar fazendo, porque às vezes eu estou fazendo e estou morrendo. A cristocentricidade nos leva para um caminho de vida. Vida. Em abundância, ainda por cima. E a abundância. Vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Então, é vida abundante. Né? Então, quando a gente olha, por exemplo, Jesus chega lá e conversa com a mulher samaritana, e ela lá naquela situação, tal, e Jesus começa a conversar com ela, e Jesus se revela a ela, ela, né, fica maravilhada. Mas você, sendo judeu, conversando comigo, sou samaritana. E ele né, no finalização da conversa, ele vira para ela: olha, sabe o que importa? É que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai, Espírito e verdade. Sabe por quê? Porque quando você adora, do seu interior flui um rio de água viva e vai ligar você, sabe aonde? Não é aqui não, é lá na eternidade de Deus. Glória a Deus. É isso. E uma pergunta cirúrgica. Já passou por esse momento de ativismo, deste engano? Já. E Já. como é que foi para sair disso? Larissa, isso assim é tão sério que isso refletiu dentro da minha casa. Acredito. Por quê? Eu entrei num ativismo, comecei a prejudicar minha esposa, ao ponto dela ver que eu estava mais voltado para as coisas do fazer, e muitas vezes eu não me importava com situações. E foi um período muito complicado na nossa vida, que a minha esposa ela ficou 2 anos em cima de uma cama. Meu Deus. Enferma, sem poder andar, Meu Deus. sentindo dores. Mas só que sabe o que eu fazia? Eu ia para a igreja. E às vezes ela precisava de mim, Sim. mas eu ia para a igreja. Quase nesse afã de querer fazer as coisas, eu acabo com a minha vida familiar. Deus, sim. Então, isso é um testemunho que eu estou contando para você que nos ouve. Não caia nesse erro. Hoje eu entendo que eu preciso de manter esse equilíbrio. Tenho que fazer o meu ministério. Eu fui chamado para fazer isso. Tenho que fazer bem. O ministério que Deus me confiou. São pessoas, são vidas na minha mão. Mas só que o meu primeiro ministério começa dentro da minha casa. Começa dentro da minha casa. Cara, se a questão da igreja, né, fosse a primazia, vamos assim colocar, na fundação de tudo, Deus tinha estabelecido um templo, um tabernáculo, uma igreja. Ele fundou, foi uma família. Foi família. E eu demorei para entender isso. É. E eu passei por essa mesma situação que você. No caso, não com cônjuge, que eu não sou casada, mas com os meus pais, cara. E a minha ficha caiu o dia que, assim, meu pai ele passou um grande tempo fora de casa. Ele saiu de casa, eu tinha 3 anos, ele voltou, eu tinha 26. Ele ficou 1 ano conosco ali, foi um tempo de sarar feridas, de ter mesa
né? E de conhecer, porque com 3 anos você não tem noção nenhuma, né? Não tive, não lembro, né? Não tinha convivência. Então foi um tempo de mesa, de restauração. Foi um tempo muito abençoado, tenho muitas saudades. E aí ele faleceu hoje, descansa no Senhor. Eu me recordo que ele estava nas últimas, assim, no CTI, e eu precisei faltar ao culto, cara, para poder ir até lá. E quando eu cheguei em casa, tinha várias mensagens de que, assim, ameaçadoras, né? De que eu ia, de repente, até tomar uma disciplina, porque eu tinha faltado o culto, né? E aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Porque se no momento, né, crucial desse, né, onde eu tô ali prestando meu último adeus pro meu pai, uma pessoa que me gerou, né, e que eu devo respeito na terra, é um princípio até, para que os meus dias corram bem nessa terra, como é que eu não vou Sim. honrá-lo? Independente de quem ele foi, não interessa. Preciso honrá-lo e fui lá fazê-lo. Então, o dia que isso aconteceu e que eu precisei conduzir o culto fúnebre do meu pai sozinha, sem a minha liderança, eu falei, cara, tem que recalcular a rota, É, tem alguma coisa acontecendo, não tá dando liga o negócio. sim. E a gente tem que ficar ligado nessas coisas. Deus chama a gente para uma liberdade. Sim. Jesus, quando ele morreu na cruz, ele nos chamou para essa liberdade. Então, a gente precisa de ficar muito atento a uma liderança que muitas vezes ela é tóxica. E, assim, nós fazemos parte de um ambiente evangélico, no ambiente eclesiástico, nós sabemos que existe. Sim. E talvez esse seja o grande problema de muitas pessoas não quererem participar Muita gente ferida. do evangelho, É. né? E em situações da nossa vida, Larissa, o evangelho vai nos machucar, sim. Vai trazer feridas. Se você olhar lá no Val de Jaboque, o que aconteceu com Jacó? Ele lutou com o anjo, ele foi ferido, mas mesmo assim, ele continuou, ele teve uma história, teve o nome mudado. Ele mesmo, sabe, mancando de uma perna, o varão vira para ele e fala assim, olha, agora o seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Sabe por quê? Porque lutaste com Deus e prevaleceste. Então, vai ter situações na nossa vida que nós vamos ser machucados, mas só que nós sabemos que o Senhor, quando Ele está no meio do negócio com a gente, Ele honra. Ele honra. Então, mas a gente precisa de ficar ligado com essa questão de lideranças tóxicas que, né, a gente ouve falar, que a gente presencia, ou que a gente já viveu, que não tem nada a ver com essa história que aconteceu com Jacó. Uhum. É totalmente antibíblico. E, na verdade, às vezes o que falta para as pessoas conseguirem discernir, né, uma visão de um sistema humano e uma visão cristocêntrica, uma visão do reino, é ter conhecimento bíblico. Isso. É um grande ponto do brasileiro não gostar de ler, cara. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. E aí, quando você não conhece aquilo que você diz crer e professar, obviamente, qualquer pessoa que vier com algum tipo de sofisma florido para cima de você, você vai acreditar. É verdade. E o diabo, sabendo disso, é onde ele vai querer pegar a gente, né? Tentou pegar Jesus. Jesus batizou, foi conduzido pelo Espírito ao deserto, foi tentado e ele se defendeu na palavra. Então, às vezes, e a Bíblia diz, nós precisamos, né, de estar atento para que a gente não possa ser levado por qualquer vento de doutrina. Existem muitos ventos de doutrina, se a gente for, sabe, não ficar ligado na revelação, aí eu volto novamente no centro da mensagem, se a gente não ficar ligado em Jesus, a gente vai ser confundido. Aí a gente fica à deriva, né, à deriva, sem saber o que fazer, confundidos. Aí a gente perde, naturalmente, a cristocentricidade. A gente perde. Muito bem pontuado, pastor. E agora eu queria chamar aqui nosso queridíssimo oráculo, a voz da sabedoria da IBMS. Bom dia, boa tarde, boa noite. Gente, espero que as pessoas que estão assistindo não levem para o coração. Lá vem. Mas eu tenho algumas perguntinhas aqui, digamos que um pouco polêmicas. Lá vem, meu Deus. São de leve,
Lembrando que depois você mesmo edita esses vídeos, tá? Bom que eu posso cortar. Pastor, vamos lá. As perguntas aqui, elas vão sair um pouco fora, né, de contexto, porque eu fui, durante a programação, né, fui anotando, mas vamos lá. Você teve um desvio na sua rota, né, na sua trajetória, mas voltou com uma sede insaciável. Creio eu que essa sede já existia em você, só que ela não foi o suficiente para te manter na igreja. A minha pergunta é a seguinte: o que você acha que tira o jovem da igreja? São os prazeres do mundo ou é uma igreja ditadora? Eu posso... Polêmica. Eu acredito que é um conjunto, é uma série de fatores. Muitos jovens feridos por uma igreja ditadora, muitos jovens feridos que querem conhecer algo lá fora, que pensa que pode haver uma esperança lá fora ou uma satisfação lá fora. Quando eu saí da igreja, e muitas vezes as pessoas, quando saem da igreja, colocam a culpa em alguém. Eu saí de lá por culpa do pastor, por culpa do diácono, por culpa não sei de quem. E isso é um mimimi tão grande, sabe? Quando eu saí da igreja, eu saí porque eu quis sair. Ponto, saí. Não tive problema com liderança. O que aconteceu comigo é que eu quis viver aquilo que acontecia no mundo. Então, é uma série de fatores. Existem pessoas que saem por motivos de frieza espiritual. Não quero mais, né? Deixei de crer. Então, são vários motivos, são N motivos, mas eu posso listar esses dois que você me perguntou. Então, quando a pessoa ela chega, tem aquela história que diz do torrão que fumega, do fumegante, é quando você sai, você sabe que você tem a marca da promessa em você, e você sente o desejo, sabe, de nunca ter saído. Mas para você fazer esse caminho de volta, o caminho do perdão é muito difícil. É muito difícil. Para você fazer esse caminho de volta, você precisa, sabe, de se submeter a Cristo novamente. Então, é um caminho árduo. É perdão, é libertação, você precisa de voltar, precisa de reconhecer. Então, essa série de fatores acaba trazendo em nós, gerando em nós. Por isso que as pessoas falam, é muito difícil de voltar. Porque você precisa de desconstruir tudo aquilo que você permitiu que construísse fora da presença. E graças a Deus, eu tive a oportunidade de voltar. Quantas pessoas, sabe, estavam comigo em lugares que eu cheguei. Eu sabia que ali não glorificava o nome do Senhor. E hoje eles não estão mais aqui. Meu Deus. Muitas pessoas. Mas Deus teve a misericórdia de me trazer de volta. Vocês podem observar em mim, e isso eu falo para a honra e glória de Deus, essas marcas que eu tenho. Eu não condeno ninguém, mas foi justamente o período em que eu achei que eu poderia ser o dono da situação e achei que eu não precisava de Deus. E Ele me mostrou, e me mostra todos os dias, como eu sou dependente dEle. E eu acho engraçado que a pessoa, muitas das vezes, ela cria, tipo assim, eu não vou voltar para a igreja porque as pessoas vão olhar para mim diferente. Muitas das vezes não vai acontecer isso. Só que você tem aquilo na cabeça, fica martelando, né? Isso aí eu acho que é até uma flecha enviada, né, do inimigo para justamente te manter fora da igreja, né? Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida, né? Ele acusa. Mas você, olha o que você já fez. Você nasceu para viver essa vida aí, ó. Essa vida, comendo as bolotas dos porcos. Você nasceu para ser isso. Mas quando nós entendemos a cristocentricidade dele, nós sabemos que ele, né, nos pega, nos abraça. Quando o filho pródigo voltou, o pai estava onde? Na porta da casa esperando ele. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se você abrir, requer uma ação nossa.
Eis que entrarei, cearei com ele e ele comigo. Ele está às portas. Eu digo lá na igreja, nós estamos vivendo o tempo do breve. Jesus vai voltar. Vai voltar. Bom, eu não ia comentar nada sobre tatuagem, porque eu acho que já é um assunto bem batido, mas vamos lá. É uma coisa que eu reparei. Muitas pessoas que se desviam, geralmente a primeira coisa que fazem é tatuagem. O que tem com essa agulha, gente? Que mistério é esse? É uma falsa liberdade. Que mistério. É uma falsa liberdade, sabe? Agora eu vou fazer tatuagem. Gente, assim, eu fiz as tatuagens, eu era mais novo, né? Estava na minha juventude. Eu não condeno, eu nem posso condenar porque eu tenho. Mas se eu pudesse falar para alguém, não faça. Porque daqui a pouco, sem brincadeira, eu vou estar com meus 60 anos, com tatuagem no braço, não tem como mais arrancar. Hardcore. Vovozinho, né? Pastor com tatuagem. Mas assim, eu não tenho como condenar. Eu tive a minha época que eu fiz. Mas se eu pudesse dar um conselho para o jovem, eu falaria para você, não faça. Mas, né? Eu acho legal aquelas senhoras, que já são senhoras hoje em dia, né? Mas há muitos anos atrás, elas fizeram um coração em determinada parte do corpo e hoje parece um tomate ressecado. Esse cara é mau. Eu vou te falar uma então. Tem uma vizinha lá. Tem uma vizinha lá, ela já é uma jovem senhora mesmo. Espero que ela não Rapaz, assista. ela tem um lábio, né? Um beijo assim no pescoço, escrito beijinho no ombro. Imagina daqui a 20 anos o que vai virar aquele trem. Alguém só precisa situar ela onde é que fica o ombro. Vocês são ruins, cara. Esse Vamos lá para minha próxima pergunta e eu vou encerrar com ela já, porque senão eu vou gerar muitas polêmicas aqui ainda. Vamos lá. Você disse que precisamos também dar uma atenção, né, para a nossa família e tal, para fazer as coisas, né, fora da igreja. Ter o nosso tempo, né, cuidar de nós mesmos, dos nossos parentes e tal. Olha a polêmica. Mas o que fazer em uma igreja que as pessoas não ajudam? Uma igreja onde não temos voluntário para limpeza, salinha das crianças, louvor. Até tem gente, né, para isso, até tem gente que leva jeito, mas simplesmente não querem fazer. Essa é polêmica. Eita! Essa é polêmica. Se a gente for olhar, a gente não quer fazer. A gente não quer estar em todos os cultos. Eu li esses dias alguém dizendo assim, líderes, nós já temos vários. Nós precisamos de criar discípulos. Sabe por quê? Porque o discípulo, ele entende a necessidade. Nós precisamos de trazer a igreja, porque o que acontece hoje, isso faz com que a igreja ela não faça esse movimento. Porque, às vezes, nós centralizamos demais as coisas e não delegamos. Automaticamente, as pessoas elas se desinteressam por aquilo. Mas quando você começa a delegar e mostrar a importância da pessoa dentro da igreja, e o trabalho dela é muito importante, você gera discípulos. Porque a pessoa agora ela vai ter, eu tenho uma importância, eu tenho algo a fazer dentro da igreja, eu tenho um ministério, foi delegado a mim, e eu vou fazer aquilo ali. E quando a igreja ela se envolve em todos os ministérios da igreja, não fica pesado. Então, mas a gente precisa de criar essa cultura de discípulos dentro da igreja. Aí você começa a perceber que as coisas tendem a funcionar melhor. Eu sou o pastor da igreja, eu não posso estar preocupado com a limpeza, com as crianças, com os jovens. Eu não consigo fazer isso tudo. Eu preciso de ter pessoas, de criar discípulos para que as pessoas elas possam executar essas tarefas. Então, essa é a visão que a gente tem tentado implantar lá na nossa igreja, por exemplo. E, graças a Deus, o pastor Álvaro é um homem de Deus e ele entende essas coisas e fala assim,
Está na direção, o Espírito Santo está mandando? Vai, meu filho, vai. Então é isso. Eu vou mandar esse corte para uma galera. Tem a pessoa certa para mandar. Rapaz, é a coisa mais triste, é você esperar uma pessoa e ela falar, eu não vou na igreja porque meu filho está dormindo. Mas a criança já está dormindo, é criança, não é jovem, não é criança, não é especial, é uma criança, está dormindo. Tá bom, das duas uma, deixa ela dormindo, ou então você vai e leva a criança dormindo. Aí não, meu filho está dormindo, eu não vou para a igreja. Eu acho que nesses casos assim, se acontecer a volta, né, de Jesus e a criança estiver dormindo, né, fica aí entre linhas. Acho que isso aí, né, não sei o caso fático, né, não conheço a pessoa, mas assim, acho que quando coisas tão pequenas e triviais começam a ser impedimentos pra gente ir pra casa de Deus, é porque a gente tá extinguindo a chama aqui dentro. Aí a gente tá precisando ser reavivado, tem alguma coisa. Você tem uma coisa que tem, assim, trazido grandes dificuldades dentro da igreja, é a frieza espiritual. A gente tá vivendo um tempo Um estranho pra tempo, caramba, sabe? né? A gente está vivendo, assim, em duas vertentes, assim. Gente dentro da igreja que está querendo demais, mas gente que já quis demais e hoje já não está querendo tanto. E sabe o que é interessante? Às vezes eu falo com o pessoal na igreja, você está diante da igreja, você está trazendo uma mensagem para a igreja, você ora nas pessoas, você sabe identificar exatamente quem está ali sentado só fazendo número. E isso a gente precisa de a brasa para a outra pegar fogo, a gente precisa estar perto. O ajuntamento, ele é... Tem que estar próximo. Um primo meu falou uma vez uma frase, que talvez vocês já ouviram essa frase, por mais simples que ela seja, ele falou assim, ninguém é uma ilha para viver sozinho. É verdade. A igreja precisa de estar junta, né? A igreja, a Bíblia vai nos dizer no Salmo que a comunhão, né, o óleo ele desce, né, pelas barbas do profeta, né, e é ali que o Senhor ordena a bênção. Então, quando a igreja está unida, em unidade, aí acontece. Verdade. Você falando aí sobre, né, pessoas que você já vê que tá ali para fazer número e tal. Sabe que eu vejo que eu associo muito a essa frieza as pessoas que já estão na caminhada da fé há algum tempo. E vamos aqui tá numa conversa, vamos colocar os pratos limpos aqui na mesa. A grande realidade é que, foi o que você falou, para a gente caminhar com Cristo, vão haver dores, vão haver perdas, espinhos, algumas coisas, né? Óbvio que a caminhada não é só formada disso, mas às vezes o desgaste, né, das lutas do tempo, isso vai surrando algumas pessoas de uma forma tão intensa que vai acontecendo essa apatia. E nós precisamos estar muito ligados nisso, porque é uma coisa que vem silenciosamente. Sim. Vai se instalando aos poucos. Quando você vê, você já está com aquela frieza instalada, generalizada dentro de você. Então, eu acho que uma das maiores peculiaridades que o cristão ele precisa ter é de resiliência, cara. De, assim, ser cirúrgico em fazer cisão com ciclos antigos para começar um novo. Sim. Porque senão ele não levanta. Eu conheço muitas histórias de muita gente que eu falo, cara, como é que esse cara tá caminhando ainda? Foi pancada com força. Mas se a pessoa não deixar aquela bagagem para trás, ele não avança. É verdade. E é nisso que muitas pessoas têm errado. De não conseguir deixar a bagagem pelas frustrações antigas. Mas lá em 1989 aconteceu isso, eu orei 10 anos, não aconteceu nada. Tá, mas agora é um novo tempo. É hora de você se ressignificar, colocar sua fé em ação de novo, porque Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, Justamente. vai acontecer. É. Então, eu vejo que o tempo, né, o teste do tempo, a pessoa há muitos anos ali em situações, isso tem abatido a fé de muitos irmãos. Isso que você falou assim é tremendo, porque a gente precisa de ter a percepção para entender que os ciclos ele também se acabam. Sim. E a gente precisa de entender quando acabou o ciclo. Porque quando a gente, Deus ele encerra um ciclo na nossa vida e nós insistimos nesse ciclo, aí nós começamos a dar voltas de 360 graus. Que não sai, Não vai para sai do lugar nenhum, lugar. filho. Não sai. Então, a gente andar em círculo, em 360 graus, a gente só fica ali. E a gente precisa de entender quando acaba. Deus, ele fala com a gente. Claro. Deus, ele ministra. Deus, ele revela. Na sua palavra, ele revela.
né? Então a gente precisa de entender, de ter esse relacionamento, mas só consegue entender isso se você tiver com relacionamento com Deus, para você permitir a ouvir, sabe? Paulo indo para Damasco, quando Jesus aparece para ele e quando fala com ele, Saulo, Saulo, ele automaticamente identificou aquela voz. Apesar dele estar com a carta na mão, indo perseguir os crentes para trazer para Jerusalém, ele falou na hora, quem é, Senhor? Ele identificou. Aí ele teve transformação. E foi assim, automática a transformação de Paulo, né? Sim. A ponto dos discípulos ficarem preocupados. Esse camarada aí matava muito crente, tira ele daqui. Tiveram que dar um sumiço em Paulo, depois Barnabé vai atrás dele. Mas então, a gente precisa estar ligado no céu. Sim, o perigoso, falando desse ciclo aí de 360, é que a pessoa não fica só girando no mesmo lugar, ela entra numa região de cativeiro, cara. E ela fica aprisionada naquelas situações passadas, os sentimentos antigos. E aí é necessário ela pedir um vinho novo a Deus para romper e viver o novo do Senhor. Não é fácil, mas isso aí é um desafio que todo crente enfrenta. Eu acho que é a maior peculiaridade que o cristão tem que ter, que é resiliência. Sim. Resistência, que é para você aguentar durante muito tempo uma situação, e resiliência, que é para você levantar depois de uma queda daquelas. Uhum. A gente falou de ministério. Deus, quando ele tem um ministério para entregar alguém, ele sempre vai provar essa pessoa. Pode ter certeza. 2014 foi um dos piores anos da minha vida, da minha família. Ao ponto de eu não ter R$1 para comprar pão para botar dentro de casa. Meu Deus. Hoje eu entendo. Ao ponto da igreja ter que ir na minha casa e entregar a cesta básica. Isso não diminui a gente, não, porque eu entendi, Claro que não. eu entendi o que Deus estava fazendo comigo. Eu entendi. Mas foi um período assim, para um homem, é complicado. Você vê aquilo acontecer. Mas Deus, quando Ele começa a preparar algo para todos, que Ele tem, que Ele ama e que Ele quer, sabe, fazer com que o Espírito Santo flua na vida dessa pessoa, Ele nos permite a passar por uns testes, umas provas. E é aí que entra o que você disse. Resistência, resiliência, para você criar uma casca em Deus, sabe? Para quando você chegar lá na frente, você vai pegar uma pessoa na mesma situação e você vai lembrar, olha, já passei por isso, eu posso transbordar na vida dessa pessoa, porque agora Deus forjou a minha vida, o meu caráter, e agora eu sei o que eu posso falar. A autoridade foi derramada sobre você naquele momento. Isso aí. É só mediante os processos. Isso. E mediante a aprovação, obviamente. Isso aí. Eu creio nisso. Se deixar aqui, a gente vai até amanhã, cara. Vai. O papo fluiu demais aqui. Pastor, muito feliz de te receber aqui, cara. Um momento aqui que, assim, parece que é só um papo aqui, mas, assim, eu tô recebendo demais da parte de Deus. Tô sendo ministrado demais aqui pela sua vida e muito grata por ser ministrado aqui neste dia, né? Através da tua vida, da tua sabedoria, dos seus processos, testemunhos, né? E ver o que Deus tem feito na sua vida é algo muito tremendo mesmo. Eu te agradeço pelo convite. Amém. Já estive aqui com o Anderson uma vez, foi uma bênção e hoje não foi diferente. Você é uma bênção. Amém. A gente tem a oportunidade, né, de se conhecer e você ministrar alguns cultos com a gente, né? A nossa igreja te conhece, você já faz parte, já faz parte da igreja, os eventos que a gente te chama. Então, é sempre um prazer poder, né, estar com vocês, né, com o Lucão, também com o Anderson. Então, é uma bênção poder estar junto com vocês. Amém, igualmente. Queria que você deixasse o seu telefone com o DDD, para caso surja algum convite. Tenho certeza que as pessoas de casa foram ministradas através da sua vida, para convites, pregação, etc. Amém, vou deixar. O meu número é 27 99589 6405. Repetindo. 27 99589 6405. Endereço da Nova Vida do Jockey, para quem quiser ser lá ministrado ao domingo. Rua São Paulo, número 62, bairro Jockey de Itaparica, Igreja de Nova Vida. Repetindo. Rua São Paulo, número 62, bairro Jockey de Itaparica, Igreja de Nova Vida.
Uma benção. Você que tem um domingo disponível, vai lá nessa grande família de Jesus, que você vai ser ministrado pela vida do pastor Sandro. Eu, particularmente, já fui lá ministrado pela vida dele. E é uma benção, eu tenho certeza que você vai ser abençoadíssimo. Aproveitando o ensejo, não esqueça de nos acessar no @TV_IBMS, também na nossa plataforma oficial, que é o www.tvibms.org. Temos muitas novidades chegando por aí. Você que é cantor, músico, tá querendo dar aquele grau no seu EP, vem aqui pro IBMS Studios para você ser assessorado aqui por nós. Se você quiser gravar o seu videoclipe também, aqui é o lugar para você ter todo esse tipo de assessoria através da pessoa do pastor Pedro e pastor Eneilda e sua equipe, que inclui aí o grande oráculo Lucão e quem vos fala também. Para maiores informações, basta chamar a gente lá no direct do Instagram, no @TV_IBMS. No mais, muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero aqui na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau.